A partir dessa página, a gente começa a análise da segunda questão relacionada à relação numérica. E aí eu peguei uma questão da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, fica aqui em Niterói, né? Uma das melhores faculdades federais do Rio de Janeiro. E o enunciado diz, feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de muitos insetos para determinadas funções, dentre as quais de acasalamento. Um determinado feromônio utilizado com esta finalidade tem fórmula molecular C19H38O. Ele está me dando a fórmula do feromônio. É um composto orgânico. E continua. E normalmente a quantidade secretada é de 1,0 vezes 10 a menos 12 gramas. Pode-se afirmar que o número de moléculas existentes nessa massa é, e aí vem as alternativas e um dado especial, né? Nota que no problema anterior, na questão anterior, ele fala da glicose e ele me dá direto a massa molar da glicose. Eu ganhei tempo, não precisei calcular. Aqui não. Aqui ele me dá os elementos que constituem a molécula do feromônio. E aí eu sou obrigado a calcular a massa molar. E aí a gente vai dizer depois para quê, tá? O que interessa na questão é que ele está fazendo a correspondência entre massa em gramas e número de moléculas, que nada mais é do que a utilização do número de Avogadro. Tranquilo? Então, antes de mais nada, não adianta mais falar nada, estou jogando conversa fora, eu vou chamar o nosso apoio, a nossa arte, para a gente ver que essa questão, como a anterior, é muito fácil. Tranquilo? Já volto, só um minuto. Bem, estamos de volta. Eu coloco aqui a análise. Tá vendo o primeiro e o segundo passo? E o primeiro passo é justamente a relação, tá? Que eu tenho que fazer para saber qual é a massa molar, tá? Do feromônio. E aí eu coloco o cálculo da massa molar do feromônio. Está aqui a molécula constituída por 19 átomos de carbono. Portanto, eu tenho para o carbono correspondência e massa. 19 átomos, cada carbono vale 12, então 19 vezes 12, 228 gramas. É a massa correspondente ao número de carbonos na molécula do feromônio, está aqui. Para o hidrogênio, quando eu olho para cá, eu tenho 38 átomos por molécula. Só que cada hidrogênio tem massa molar igual a 1 grama por mol. Então eu vou ter 38, que é a quantidade de átomos de hidrogênio, vezes 1, porque cada hidrogênio tem massa igual a 1 grama. Não é o átomo, tá? É o mol de átomos. 38 gramas corresponde à quantidade de hidrogênio na minha molécula. E oxigênio, nota que só o símbolo está aqui, não tem número nenhum, quantidade nenhuma, quer dizer que eu só tenho um átomo, e cada átomo de oxigênio vale 16 gramas. E quando eu falo cada átomo, lembre-se que isso aqui é massa molar do átomo. É 16 gramas por mol de oxigênio. Lembra aquele pacotinho com 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio vão pesar 16 gramas. Bem, somando 228 mais 38 mais 16, eu tenho a massa molar do feromônio, que é igual a 282 gramas. Então, veja bem, eu já sei que isso aqui é massa molar. Então, é 282 gramas por mol. Só um minuto que faltou, espera aí. Então, agora sim, quando eu falo em massa molar, é gramas por mol, ou seja, 1 mol do feromônio, eu tenho 282 gramas. Sabendo disso, eu passo para o segundo passo, que nada mais é do que o cálculo da quantidade de moléculas na massa dada. E aí eu parto, lembra que eu parto sempre de mol, tá? Para não ter a proporção, para eu saber que eu mantenho 1 mol do feromônio, contém 602 vezes 10 a 23 moléculas do feromônio. Isso aqui é do nosso cabeçalho, daquela relação que a gente tem. 1 mol de qualquer substância contém 6,02 vezes 10 a 23 alguma coisa da substância. Só que o mol eu já sei que pesam, ou melhor, pesar 282 gramas do feromônio. Se eu usar 1 mol, fica 1 mol. Se ele quiser massa, que é o caso aqui, a relação entre massa e número de moléculas, eu tenho não mol, e sim
a correspondência em gramas, que 1 mol corresponde a 282 gramas. Nessa massa, continuo tendo, ó, é a correspondência 602 vezes 10 a 23 moléculas do feromônio. Agora sim, na massa que o problema me deu, 1,0 vezes 10 a menos 12 gramas, gramas embaixo de gramas, eu vou ter X moléculas do feromônio. Fazendo essa continha, X vezes 282 é igual a 602 vezes 10 a 23 vezes 1,0 vezes 10 a menos 12. Eu vou chegar no resultado 2,6, e aí olhando para as alternativas, tem que ter apenas um único número inteiro, a unidade do número inteiro, tá? E aí eu vejo que o mais próximo, né, seria 2,6 vezes 10 a nona moléculas. Tá aqui, ó. Letra C, 2,6 vezes 10 a 9 moléculas. Ou, para quem quiser, 26 vezes 10 a 8. Ou seja, 26 e depois mais 8 zeros. O que daria 2 trilhões e 600 milhões. Não é isso? De moléculas. É muita molécula numa massa tão pequena, cara. É muita coisa. Por quê? Porque a molécula é ínfima, né? A molécula é uma coisa mínima, mínima, mínima. Viram que legal? Quer dizer, de novo, e uma coisa que a gente tem que bater sempre é que essa questão não vai cair mais, mas a ideia é sensacional. A relação entre massa e número de moléculas, onde primeiro você vai calcular a massa molar, que não é dada, para depois entrar na regra de 3. Só que antes eu coloco sempre a relação do mol com alguma coisa, para depois transformar o mol em que você quiser. No caso aqui, lembrando que massa molar nada mais é do que a relação entre massa e mol, 280 gramas por mol. Em um mol do feromônio pesa 282 gramas. Isso tem que ficar claro, acabou. Sabendo isso, o resto, gente boa, é mole, mole, mole. Valeu, até a próxima, grande abraço.